que nos alimenta. Queridos irmãos e irmãs, estamos aqui reunidos para celebrar o plenário desse mês de setembro, mês que a Igreja celebra a Bíblia, Palavra de Deus. Sabemos que a Bíblia é o alimento para a nossa alma, para a nossa espiritualidade. É a Palavra de Deus que nos dá força para a missão. Por esse motivo, refletimos o tema central do nosso roteiro: Bíblia, pão que nos alimenta. Com alegria, cantemos, dando início ao nosso plenário. Toda palavra de vida é palavra de Deus. Toda ação de liberdade é a divindade agindo entre nós. É a divindade agindo entre nós. Boa nova em nossa vida, Jesus semeou. O Evangelho em nosso peito é chamas de amor. Boa nova em nossa vida, Jesus semeou. O Evangelho em nosso peito é chama de amor. Todo grito por justiça que sobe do chão é clamor e é profecia que Deus pronuncia para a conversão. Que Deus pronuncia para a conversão. Aleluia, aleluia. Bendita a palavra que faz libertar. Aleluia, aleluia. Bendita a palavra que faz libertar. Oração inicial. Senhor Jesus, vossa santa palavra ilumina o mundo. Sem ela, seríamos simples criaturas a caminhar perdidos nas trevas do pecado. Vossa santa palavra nos mostra o caminho a trilhar, rumo à nossa salvação. Vossa santa palavra nos alimenta, como o maná alimentou o vosso povo a caminho da terra prometida. Nós vos pedimos, Senhor, a perseverança e a fidelidade à vossa santa palavra, para que, iluminados pelo vosso Santo Espírito, sejamos capazes de anunciar a palavra de Deus e colocá-la em prática, pois só assim seremos capazes de transformar a nossa sociedade, que tanto precisa da vossa justiça e da vossa paz. Amém. Amém. Refletindo nesse mês, um tema muito importante para a nossa caminhada de fé. Alimento que não pode faltar, nunca em nossa vida, a palavra de Deus. Durante os encontros realizados, tivemos mais conhecimento sobre o conteúdo da Bíblia, sobre o valor da palavra na nossa vida pessoal comunitária. Fizemos ainda um breve estudo do livro do Deuteronômio. No primeiro encontro, tivemos a oportunidade de tomar mais conhecimento da Bíblia e ter uma visão geral dos seus conteúdos. Tivemos a certeza que o autor da Bíblia é Deus, que todas as verdades foram reveladas e escritas por mãos humanas, porém inspirada por Deus. Vimos que a Bíblia é dividida em 73 livros, sendo 46 do Antigo Testamento e 27 do Novo Testamento. Estes livros, além de alimentar nossa alma, nosso espírito, também ilumina o nosso caminhar. Neste encontro, percebemos que a Bíblia não foi escrita somente para ser estudada, mas para ser meditada, rezando e colocando em prática,
Por isto, devemos ouvir, refletir e colocá-la em prática. Pergunta: em seu trabalho na comunidade, a Bíblia tem sido colocada em primeiro lugar como ferramenta principal? Acho que temos a felicidade de dizer que sim, né? Porque em todos os encontros, né, das pastorais, nas celebrações da palavra nas comunidades, né, sempre tem se usado a Bíblia, tem dado ênfase, né, à Bíblia, o lugar principal dela. Eu creio que podemos dizer que sim, né? Eu ainda quero acrescentar que em todos os momentos da nossa vida, a Bíblia é a principal. No trabalho, no lazer e em todo momento. No segundo encontro, podemos perceber que nossas orações devem ser iluminadas pela palavra de Deus. A espiritualidade bíblica, a partir da oração bíblica, é a mais profunda e leva a uma verdadeira transformação da vida e do coração. É por isso que a Igreja nos recomenda a leitura orante da Bíblia, pois esta leitura nos prepara para o serviço da caridade e para a busca da justiça, e fomos incentivados a colocá-la sempre em prática. Neste segundo encontro, podemos aprender a fazer a leitura orante da Bíblia e fomos incentivados a colocar sempre em prática este método de oração. Pergunta: que ações a comunidade paroquial tem desenvolvido em vista de maior divulgação e propagação da Bíblia? Como temos aproveitado e participado dessas ações? Assim, a partir do momento, né, que a gente tenha degustado mesmo a palavra de Deus, né, e participando das pastorais, dos movimentos, né, nós, né, estamos aproveitando e desenvolvendo, divulgando, né, a palavra de Deus também, né, com a nossa participação, né, e às vezes até com o exemplo, né, a gente pode estar divulgando a palavra de Deus, a Bíblia, né. Eu sinto um pouco triste, porque essa divulgação da palavra de Deus, são muito poucas pessoas que têm a consciência disso. Então, a gente percebe como estão aí o nosso mundo. Se todos participassem de um grupo de reflexão, lesse a Bíblia em casa com sua família, né, desde a criança, desde pequena, desde 2 anos, não haveria tanta tristeza no mundo para pais e mães com seus filhos. A senhora tocou um ponto interessante, né? Porque a comunidade paroquial, ela fornece, sim, né, as ferramentas necessárias para isso, né? Dá o incentivo. Você vê que para quem quiser, fica lá no escritório paroquial o livrinho de reflexão do mês, né? E seria muito interessante, acho que junto aqui com a importância da Bíblia, lógico, né, que destaca, é o primeiro lugar, mas também a importância do grupo de reflexão no estudo, no aprendizado dessa palavra de Deus, né? Eu acho que ela tocou um ponto muito interessante aí. E hoje também, graças a Deus, como você disse, Wallace, a nossa paróquia, né, nos vem dando essa oportunidade, mas eu creio que a partir do momento que setembro, né, foi voltado para o mês da Bíblia, creio eu que muitos paroquianos hoje têm se conscientizado e têm acompanhado e
está fazendo mais, lendo mais a Bíblia do que antes. Porque antes os nossos paroquianos acho que não tinha muito interesse em estar carregando essa escritura, né, sagrada, que esse livro sagrado. Então hoje eu creio que a maioria hoje fazem isso. Outra coisa também que às vezes me entristece, porque na verdade nós estamos fazendo o grupo de reflexão, eu, por exemplo, estou fazendo na minha casa, junto com meus vizinhos, com muita dificuldade, porque não tem o livro, através de apostila e no celular. Mas são 18 grupos que tem aqui em Coimbra. Eu não vou julgar ninguém, nem sei quem está se preocupando de fazer ou deixando de fazer. Mas eu só sei que vai esfriando. O grupo vai esfriando essa partilha. E nós não sabemos que, apesar de estar sempre o grupo aqui, né, gravando os encontros plenários, mas nós não sabemos se todas as pessoas estão se preocupando em dar uma olhada no WhatsApp ou no Facebook, né, para ver que está havendo esses encontros. Então, a gente fica assim um pouco triste, porque, na verdade, são 18 grupos de reflexão. E com quem eu conversei, que eu sei de todos os grupos, não estão fazendo, não. Porque realmente dá muito trabalho. Fazer as apostilas ainda dá mais trabalho ainda. Seguindo pelo celular também é bem difícil. Né? Copiar as orações, as respostas, para as pessoas que estão ali participando. Infelizmente, nesse momento da pandemia, né, o material não tem vindo conforme vinha antes, né? Mas eu creio que já tudo isso volta ao normal, né? Se Deus tem as quiser. comunidades rurais que às vezes nem pega sinal de celular, quando pega, né? Muito ruim, não dá para reproduzir o vídeo. Mas graças a Deus, desde quando a gente começou essa gravação, a gente tem uma participação muito boa no Facebook, entendeu? Eu tenho acompanhado, a gente tem uma participação boa das pessoas que estão nos assistindo, entendeu? De todos os grupos. Elas estão A participando. gente tem uma participação boa, o pessoal está assistindo. Eles não estão fazendo, como a senhora acabou de citar, porque eles não têm o material, mas eles estão nos acompanhando, entendeu? Então isso é bem importante. Estão acompanhando, né? No terceiro encontro, foi o momento de realizar um breve estudo do texto bíblico do livro de Deuteronômio, texto sugerido pela CNBB para o mês da Bíblia deste ano. Percebemos que Deus, no seu infinito amor, libertou o povo do Egito e fez aliança para com este povo. O livro do Deuteronômio mostra a importância de se manter viva a memória das ações de Deus na vida do povo, bem como nos ensina a reconhecer Deus como o único capaz de nos libertar verdadeiramente e nos dar vida nova. Por isso, devemos nos afastar dos falsos deuses e dos ídolos, renovando sempre a aliança com Ele. O livro do Deuteronômio ainda mostra que o povo de Deus está sempre a caminho, em estado permanente de missão. E é neste mesmo espírito que devemos ser igreja, estando sempre em saída, indo ao encontro de Deus e dos irmãos. Além disso, devemos caminhar em direção da terra prometida, que para nós é o céu, a vida feliz ao lado de Deus. Mas, para isso, devemos viver concretamente os mandamentos aqui na terra. Pergunta: Deus nos deu a vida através de nossos pais, criou-nos à sua imagem e semelhança. No batismo, tornou-nos membros do corpo de Cristo, pelos merecimentos de sua paixão, morte e ressurreição. Nos fez filhos e filhas amados de Deus Pai. Instituiu os sacramentos, sinais visíveis, sensíveis, eficazes e indispensáveis para a nossa salvação.
e apaixonado por nós, deu-nos seu próprio corpo e sangue como alimento. Você acha pouco? Já parou para pensar o quanto você vale? Qual é a sua resposta para Deus a partir dessas graças memoráveis depois das reflexões de hoje? Como ser fiel a Deus para sempre é fiel conosco? Então, essa pergunta, ela é até um pouco prolongada, né? Mas justamente para mostrar para nós que nós somos corpo, né? O nosso corpo é templo, né? Do Espírito Santo de Deus, né? Então, se nós somos, se o nosso corpo é templo do Espírito Santo, nós não podemos banalizar ele com coisas mundanas, né? Então, muitas das vezes, muitas dessas respostas, nós temos que procurar, né, através da palavra de Deus, invocar incessantemente o Espírito Santo para nos fortalecer o quê? A carne, porque o Espírito ele é forte, né? Então, sempre quando eu posso, eu peço, né? Quase que cotidianamente, né? Para que Deus fortaleça a minha carne, para que eu não caia nas armadilhas que às vezes o mundo nos impõe. Nessa item 3 aqui, né, que refere ao terceiro encontro, é interessante quando ele trata do livro de Deuteronômio, né? E, aliás, toda a reflexão do mês, né? O primeiro encontro, a visão geral sobre a Bíblia. O segundo encontro, nos ensinando ali, né, a fazer a leitura orante da Bíblia, né? Selecionando algum texto do dia ali, né? Dentro da Lexio Divina, né? E nesse terceiro encontro ele aprofundou um pouquinho no livro de Deuteronômio, né? Que seria a segunda lei, né? Quando o povo ali já tinha saído do Egito e ele fazia memória deste momento, né? E o fazer memória não é apenas lembrar do momento como algo que aconteceu lá atrás, né? O fazer memória, o que deu a entender aqui, é lembrar, sim, né? Mas trazer aquilo para a vida presente, né? Estava presente no povo que, assim como, né, Deus libertou diante de toda aquela dificuldade que tinham passado no Egito, né? Ele também estaria presente ali para poder continuar libertando aquele povo nas necessidades do presente, né? Dá para fazer até assim, uma comparação com o momento em que vivemos hoje, né? Diante da pandemia, quantos desempregados, quantos, né, às vezes desconsolados, né? E fazer memória desses momentos, né, é entender que o mesmo Deus, né, que no passado agiu em favor daquele povo, age também em nosso favor, né? É encher de esperança e dar um novo olhar para as nossas lutas do nosso dia a dia, né? Então, assim, é uma proposta muito interessante. Todo mês de setembro tem realmente esse estudo sobre a Bíblia, mas este ano de uma forma especial quando fala do livro de Deuteronômio, né? E neste momento da pandemia, das dificuldades que não só, né, o nosso país aqui, mas o mundo vem enfrentado, é um estudo que realmente nos leva a ter uma esperança maior, né? E como foi falado aqui na parte inicial dessa pergunta, né, a gente olhar então assim, quantos feitos maravilhosos Deus fez, né, em nossa vida. E diante de tudo isso, a gente está contente? Aqui perguntou, você acha pouco, né? Wallace, eu acho pouco, né? Olha só o valor que Deus nos dá, né? Que às vezes a situação de luta, ela nos coloca assim, meio que em xeque, né? Não vale nada, não tem valor nenhum, né? E então assim, quando você para fazer memória de tudo isso que Deus já fez na sua vida, né, e continua fazendo, a gente, poxa, então a gente vale alguma coisa, né? Ou melhor, a gente vale muita coisa, né? Porque foi por cada um de nós que Jesus deu sua vida, né?
Então, assim como aquele povo fazia memória da saída do Egito, né, da saída da escravidão do Egito, de todos os momentos de vitória que Deus proporcionou, nós também hoje como cristãos, né, temos que fazer memória desse momento, que é justamente a encarnação de Jesus, né, sua paixão, morte e ressurreição, né, que é aquilo que nos dá, né, a esperança da vida eterna, a esperança de um viver eternamente com Deus, né? Da mesma forma que aquele povo caminhava no deserto, na esperança de um dia chegar a Canaã, que era a terra prometida, né, a terra que ia emanar leite e mel, nós também temos que viver nessa esperança de um dia, né, chegar também a nossa terra prometida, que é o céu. Então, assim, é muito interessante a reflexão deste mês neste sentido, né? E foi muito bom você ressaltar aí essa pergunta aí, diante da dificuldade que vive não só o nosso Brasil, mas o mundo, né? Então a gente espera, né, chegar a essa terra prometida. Como você citou, né, do desemprego, muitas pessoas passando por necessidade, a gente vê muitas pessoas estendendo as mãos uma pelas outras. Então é isso que nos conforta, que a gente ainda acha que esse mundo, e temos certeza que esse mundo há salvação, porque tem pessoas boas nesse mundo, tem pessoas que estão aí desempregadas, mas que inventaram alguma coisa para estar ajudando o próximo, né? Que está fazendo alguma coisa. Então a gente tem certeza que a gente vai alcançar, vencer essa pandemia, e que a gente vai chegar a essa terra prometida. Eu vejo também aqui como agente de batismo o valor do batismo, né? Sim. Que a pessoa às vezes não percebe o quanto Deus fez e faz por nós. Nós somos demais amados por Deus, e às vezes nós não correspondemos a esse chamado de Deus. Colocamos dificuldade em tudo. Eu digo por mim mesmo. Injustiça. Eu já fiz todos os exercícios comigo mesmo para aceitar uma injustiça. Mas não tem jeito, eu não aceito injustiça. Então, eu acho que na vivência do batismo, eu, por não aceitar a injustiça, eu não posso ficar revoltada porque eu não aceito. Eu tenho que lutar para que haja justiça no mundo. Isso não quer dizer que vou ficar acomodada com relação a isso, não. Principalmente agora, como vocês falaram, no momento da pandemia, né? Que há tantas famílias, aqui nós em Coimbra não, mas basta ligar a televisão para ver o sofrimento e a fome que estão passando, falta de alimentação. E a conscientização das pessoas, né, que estão no governo, que deve observar, porque eu acho assim, que a pessoa que é cristão, realmente ela vive o batismo. Ela percebe, né, a necessidade do outro que está ao seu lado. Não só olha para frente, mas olha para os lados. Eu percebo muito a necessidade das pessoas. Vejo demais, principalmente aqueles mais carentes, aqueles que não têm voz e nem vez. Vai num consultório, quer consultar, não tem voz e nem vez. Às vezes sempre recebe um não. Isso aí é o quê? Falta de justiça. E as pessoas que estão lá para acolher, também falta a vivência do seu batismo. Palavra de Deus. Com alegria, cantemos acolhendo a palavra de Deus, que nos será proclamada. Buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e tudo mais vos será acrescentado. Aleluia, aleluia.
nem só de pão o homem viverá, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Aleluia, aleluia. Se vos perseguem por causa de mim, não esqueçais o porquê. Não é o servo maior que o Senhor. Aleluia, aleluia. Leitura do livro de Deuteronômio. Olha, que hoje ponho diante de ti a vida com o bem e a morte com o mal. Mando-te hoje que ames o Senhor teu Deus, que andes em seus caminhos, observe seus mandamentos, suas leis e seus preceitos, para que viva e te multipliques, e que o Senhor, teu Deus, te abençoe na terra em que vais entrar para possuí-la. Se, porém, o teu coração se afastar, se não obedeceres e se te deixares seduzir para te prostrares diante de outros deuses e adorá-los, eu te declaro, neste dia, perecereis seguramente e não prolongareis os vossos dias na terra, em que ides entrar para possuí-la, ao passar o Jordão. Tomo hoje por testemunhas o céu e a terra contra vós. Ponho diante de ti a vida e a morte, a bênção e a maldição. Escolhe, pois, a vida, para que vivas com a tua posteridade, amando o Senhor teu Deus, obedecendo a sua voz e permanecendo unido a Ele. Porque esta é a tua vida e a longevidade dos teus dias na terra, que o Senhor jurou dar a Abraão, Isaque, Jacó, teus pais. Palavras do Senhor. Graças a Deus. Vamos refletir, vamos partilhar um pouco, né? E refletir a palavra de Deus. O que mais chama a sua atenção neste texto? Bom, aqui é o convite, né, de Deus chamando o povo para observar, né? Deus aqui já tinha tirado o povo, já tinha, né, feito o povo fazer aquela passagem do Egito e estava próximo já, né, do povo chegar à terra prometida. Então é um convite ali para o povo sair do mesmismo, sair daquela acomodação, né? Deus mostra para ele, né, pelo seu grande amor, né, que colocava diante dele a vida e a morte, né, a destruição, né, tão somente se ele obedecesse a Deus, né. O que Deus pediu ao povo aí, né, foi simplesmente que o povo o amasse, né, que o povo o amasse e se entregasse a ele, né, e se afastasse então, né, dos ídolos, dos falsos deuses, né. Então, assim, era Deus estabelecendo uma relação íntima com esse povo que Ele amou, que Ele tirou, que Ele preservou,
né, por causa da promessa feita lá atrás, igual fala aqui no versículo 20, né, a Abraão, Isaac e Jacó, né, os pais daquele povo, o início daquele povo. Então, assim, para mim mostra isso, uma prova de amor, né, uma prova da fidelidade de Deus para com a sua promessa e para com aqueles que Ele ama, e o convite, né, que Deus faz ao povo, para que o povo também o ame e observe os seus mandamentos. A segunda pergunta é: como está a sua vida com relação a este texto? O que a palavra de Deus nos fala para o momento atual? Então, gente, essa pergunta é muito oportuna e nós estamos vindo ao longo do mês falando desse livro de Deuteronômio, né? Um livro, né, que também fala, né, da escravidão, que fala muito da saída do povo do Egito, né, para ser libertado, né? Eu gostaria de responder essa pergunta com uma música que eu ouvi e que ela encaixa bem nos momentos atuais em que nós vivemos. Ela começa assim, olha: eu só peço a Deus que a guerra não me seja indiferente e o monstro pisa forte toda a fome e inocência dessa gente. Eu só peço a Deus que a mentira não me seja indiferente. Se um traidor tem mais poder do que um povo, que este povo não se esqueça facilmente. Eu só peço a Deus que o futuro não me seja indiferente, sem ter que fugir um dia desenganado para viver uma cultura diferente. Eu só peço a Deus. Então, essa música faz a gente retratar os momentos atuais em que a gente vive no nosso país. Quantos e quantos pais de família, mães de família, que estão chegando, igual já foi dito aqui no início do nosso encontro, chegando à beira da fome, não tendo condições de comprar a coisa básica que é a alimentação, né? Então, lá no Antigo Testamento, nós víamos pessoas, né, trabalhando para conseguir comprar um pouquinho de sal. Daí veio a palavra salário, que vem de sal, né? Hoje em dia, quantos e quantos trabalhadores estão precisando de trabalharem, às vezes até sem condições para comprar o arroz, o feijão, aquilo de básico, né? Então, assim, como que eu estou vendo a atualidade, né, as coisas atual na minha vida hoje e na atualidade no mundo cotidiano? Eu, sinceramente, eu estou vendo com muita tristeza, porque é muito difícil a gente voltar a tempos escuros que nós vivemos no passado. E nós estamos voltando a viver isso. Então, gente, não é possível que os professores, que os médicos, que todos os profissionais da área da saúde, que todos os profissionais da área da educação, que todos os trabalhadores do Brasil seja escravizado ou muitas vezes oprimido por uma situação que não condiz com a palavra de Deus.
Não mesmo. Porque a gente não vê os nossos profissionais, a gente só dá valor aos profissionais da área quando eles fazem greve. Quando a gente observou aquela greve dos caminhoneiros, a gente nem estava vivendo em tempo de pandemia. O Brasil virou um caos, né? Então, só aí que a gente valorizou os caminhoneiros. Até então, os caminhoneiros não tinham valor nenhum. E hoje a gente não valoriza os nossos professores, são muitos mal pagos. A gente não valoriza o pessoal da área da saúde. E a gente não valoriza essas pessoas. Mas muitas das vezes também, a gente coloca em xeque uma palavra meio até aqui complicada para dizer por quê. A gente vive num mundo muito desigual. A desigualdade desse país é muito grande. Principalmente quando a pessoa, se ela se sinta um pouco melhor do que as outras, então ela olha para outra pessoa como se ela fosse, perdão da palavra, né, que a gente está dentro de um plenário, dentro de uma igreja, ela olha para outra como se ela fosse um lixo. Muitas pessoas olham para outra como ela fosse um lixo, entendeu? E não é esse exemplo que Jesus deixou para a gente. Não é isso que Jesus deixou para cada um de nós. Tanto é que o evangelho do terceiro encontro diz que é mais fácil um camelo passar por fundo de uma agulha do que um rico se salvar. Mas quando eu falo de rico, eu não estou falando de questões de rico de dinheiro, não. Eu estou falando de questão de espírito, de espiritualidade. Porque tem muitas pessoas que elas são ricas de dinheiro e são pobres de espírito. E tem muitas pessoas também que são, né, tem essa necessidade, como você acabou de falar, mas elas são totalmente pobres de tudo. Né? Talvez a gente é totalmente pobre, talvez nós somos totalmente pobres de tudo. De espírito, de dinheiro, de tudo, entendeu? Então isso é uma palavra bem peculiar para falar. Mas muitas vezes esse perfil encaixa para a gente hoje. Sim. A gente vê muita desigualdade dentro desse nosso país, dentro do mundo, onde a gente está vendo aí muitos negros sendo massacrados, sendo assassinados só por causa da cor da pele, e ninguém faz nada por isso, entendeu? Ninguém faz nada. Como não sei se vocês tiveram a oportunidade de ver, um jovem foi no sábado, véspera do Dia dos Pais, trocar um relógio no shopping que ele tinha comprado para o pai. Ele chegou na porta, ele foi agarrado pelo segurança, só por causa da cor da pele dele. Então, talvez essa espiritualidade que há nas pessoas, talvez isso de um modo geral se encaixa para a gente. Talvez a gente está vivendo isso, talvez a gente é muito pobre de espírito. A gente vê o irmão da gente caído ali, a gente não está nem aí para ele. A gente não tem a coragem de estender a mão para ele. Então, está faltando muito isso nesse país. Está faltando muito amor. Não é esse exemplo que Jesus deixou para nós. Jesus deixou para nós o amor. Jesus deixou para a gente, somos irmão. E se a gente é irmão, por que a gente não estende a mão ao próximo? Então fica aí, eu particularmente falando, isso aí porque muitas vezes nós somos pobres de espírito. Eu quero reforçar, Margarida, que você falou sobre a desigualdade, né, da humanidade. E vai ficar muito pior com essa situação da pandemia, muito pior. Já está vai pior. ser o dobro de pobreza, de fome e de outras coisas a mais que a gente sabe, né? Principalmente lá no Nordeste. Porque pouco se olham por aqueles que mais necessitam. Esses que mais necessitam são desprezados de tudo. E é muito bacana porque parece que foge, mas não foge, né? Tem tudo a ver com o texto, né, de hoje também. Né, que quando o convite é para observar o mandamento de Deus, né? E Jesus disse, né, que a toda a lei se resume a amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo, né? Então poder olhar para esse outro não com essa indiferença igual, né? Só falou aí como se fosse um lixo, não. É um igual, é um igual, né? Então assim, essa que é a necessidade da gente estar observando, né?
esse observar os mandamentos de Deus hoje, igual o finalzinho da pergunta, que a palavra de Deus fala para o momento atual, eu acho que toca muito nessa parte aí. Eu estou amando o meu próximo realmente, como a mim mesmo? Será né? que nós estamos Ou eu estou fazendo olhando a ele como se fosse alguém muito distante, muito diferente, ou até mesmo, igual a senhora falou, como se fosse um lixo. O que eu tenho feito, então, para diminuir essa desigualdade, né? Dentro das minhas limitações no Não dia a fazer dia. igual, né? Interessante. Não ser igual, Sim, ser melhor. sim. Não, digo assim, Né? o que eu tenho feito para diminuir a desigualdade, essa diferença, né? Isso, porque é às isso vezes a mesmo. gente olha assim num cenário macro, né? Uma coisa maior, é fácil a gente falar assim, tem desigualdade, tem problema disso, problema daquilo, mas e na minha vizinhança, né? No dia a dia, com as pessoas que eu convivo, eu tenho tratado eles como igual ou como um superior a ele? É isso que eu quis nesse dizer, sentido. não fazer igual, né? Que sim. muitos fazem Isso. essa diferença por causa de cor, por causa de vida social, por causa de poder, né? Então a gente tem que fazer a parte da gente, tratar todo mundo igual. Então, gente, só para finalizar essa segunda pergunta aqui, tem duas palavras que ao mesmo tempo a gente tem que associar ela a outra palavra, porque não tem como as duas andar separadas. Uma é igualdade. Nós temos que prestar muita atenção, porque muitas das vezes nós damos igualdade à nossa sociedade, mas não damos para ela equidade. E a outra palavra, a palavra igualdade, ela tem que estar junto com equidade. Se ela estiver separada, alguém está sendo oprimido. Certo? Nós temos que entender isso. Outra coisa, a palavra misericórdia. Quando eu falo amar o meu próximo como a ti mesmo, eu tenho que ver se eu estou sendo uma pessoa justa, se eu estou sendo portador de justiça. Porque se eu não for uma pessoa justa comigo mesmo, eu não vou conseguir ser misericordioso com outra pessoa e nem ter misericórdia com ninguém. Então as duas palavras têm que andar junto no nosso dia a dia. Misericórdia, justiça, igualdade, equidade. E a nossa terceira pergunta, ela vem para perguntar para nós o que nós fizemos, né? Ou como foram realizados os nossos gestos concretos. O gesto concreto, ele está assim, olha, através deste texto, o que Deus denuncia na minha vida? Nós respondemos aqui, né? Eu creio que responderam, né? O que Ele está pedindo de mim? Qual a proposta de Deus para mim hoje? Eu creio que Deus tem um propósito para cada um de nós. Acho que a gente precisa de observar mais, né, o que Deus tem para nós hoje. Então, acho que a gente precisa de fazer bem essa observação, principalmente no interior da gente, né? Olhar para dentro da gente para ver o que Deus quer de mim hoje. E eu, pessoalmente, eu acho que Deus quer de nós o amor. O amor ao próximo, como Ele amou. Mas para isso nós precisamos estar sempre na presença de Deus. Porque acolher às vezes uma pessoa com amor e não aceitando o modo que ela vive, convive com as pessoas,
é meio difícil, né? Então, para mim, pessoalmente, Deus está pedindo para mim o amor de Deus. E que eu trago essa presença de Deus na minha vida para eu viver essa missão salvífica do Evangelho. Então, a pergunta, né, assim, voltou para a gente com respeito aos encontros anteriores, né? Ou melhor, ela veio para que nós voltássemos aos encontros anteriores, né? Com respeito aos gestos concretos que foram sugeridos, o que foi feito, né? Então, assim, é uma pergunta muito íntima também, assim, de cada um, né? Talvez seja interessante de dar uma passada, igual o Pedro leu ali, foi do primeiro encontro, né, Pedro? Foi o gesto concreto do primeiro encontro. A gente, quando nós, acho que fomos nós que fizemos até, né? Então, ficaram aquelas 3 perguntas, né? Que seriam perguntas necessárias realmente para diante de qualquer leitura bíblica, né? Até dentro daquela instrução do segundo encontro da Alexia Divina, né? A questão de ser uma leitura atenta, né? A questão da meditação, da oração e da contemplação, né? E é o que foi resumido aqui no gesto concreto, a sugestão do primeiro encontro, né? Através do texto que Deus denuncia em minha vida, o que Ele está pedindo de mim e qual a proposta de Deus para mim hoje, né? Estaria dentro da orientação que no segundo encontro veio ficar mais reforçado com a orientação da Alexia Divina, realmente, né? Da leitura orante da Palavra de Deus. Já no segundo encontro, né, o gesto concreto foi um convite, né? Para verificar se na comunidade existe alguma família que não possui Bíblia, né? Para poder fazer a divulgação da palavra. Como fazer isso, né? Verificar para poder ver se está tendo essa divulgação realmente da palavra de Deus, né? Seria um gesto concreto para esse momento de pandemia um pouco mais difícil, que a gente está realmente um pouco distante das pessoas para estar tendo esse convite, né? Mas, por outro lado, também temos a felicidade da nossa comunidade, pelo que a gente vê, aqueles que participam, né, boa parte tem Bíblia, né? Até mesmo pelas missas, né, do segundo final de semana, que geralmente faz o sorteio da Bíblia, a gente vê que vira e mexe, sorteia um que já tem, aí sorteia outro, costuma sortear 2, 3 que já tem a Bíblia. Então, assim, mas para estar cumprindo esse gesto concreto de uma forma mais aprofundada, a gente estaria realmente podendo fazer essas visitas de casa em casa, que no momento não é orientação, né? É para não ser feita. E no terceiro encontro, trouxe ali, né, já dentro do que foi falado de Deuteronômio, né, do aprofundamento do livro de Deuteronômio, né, quando o povo fazia memória, até a gente já comentou aqui cedo, né, fazia memória dos seus feitos, né, ou seja, trazia aquilo que viveu no passado para a realidade presente, né, e dando a eles a esperança, então, daquela presença constante de Deus com eles, que Deus estava sempre com eles, né, e foi feita a comparação ali com a vida de Jesus, né, da salvação que Ele nos oferece, né, e então, assim, aí veio que o convite, né, a forma de a gente tornar isso concreto em nossa vida, né, o recomeço da vida com a graça e a misericórdia de Deus a partir de uma confissão, né, ou seja, você vai fazer esse convite para você olhar a sua vida, é uma coisa íntima também, né, o que eu posso ter memória na minha vida, né, a partir daí, né, a sugestão de uma boa confissão e de uma mudança realmente, né, seria como a parte concreta disso aí, é o que o Papa nos convida, a igreja em saída, né, que é uma coisa complexa, não é só em saída para poder atender, né, é em saída com relação a sair da minha situação atual, eu tenho que mudar algo, eu tenho que revolucionar algo em minha vida, né, não dá para você simplesmente vir, ouvir, tá bom, não, algo tem que surgir de novo ali. Então, assim, seriam esses 3 gestos concretos, né, dos 3 encontros, que para a gente responder aqui é um pouco mais complicado dentro, né, como foram realizados, porque é muito íntimo, né, de cada um, o primeiro e o terceiro, e o segundo vem a esse momento de pandemia com a possibilidade realmente de estar participando. Então a gente está concluindo assim, né, o nosso plenário, né, com a graça de Deus, e vamos para a oração, né, final. Vamos juntos. Pai nosso, que estais no céu,
santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Nós estivemos reunidos e vamos permanecer unidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Vamos Amém. cantar a Bíblia, não? Sim. Então vamos lá. Puxa aí que tem voz boa. Toda a Bíblia é comunicação de um Deus amor, de um Deus irmão. É feliz quem crê na revelação, quem tem Deus no coração. Jesus Cristo é a palavra, pura imagem de Deus Pai. Ele é vida e verdade, da suprema caridade. Toda a Bíblia é comunicação de um Deus amor, de um Deus irmão. É feliz quem crê na revelação, quem tem Deus no coração. Os profetas sempre mostram a vontade do Senhor. Precisamos ser profetas para o mundo ser melhor. Toda a Bíblia é comunicação de um Deus amor, de um Deus irmão. É feliz quem crê na revelação, quem tem Deus no coração. Vinde a nós, ó Santo Espírito, vinde nos iluminar. A palavra que nos salva, nós queremos conservar. Toda a Bíblia é comunicação de um Deus amor, de um Deus irmão. É feliz quem crê na revelação, quem tem Deus no coração. Ainda em tempo, gente, nós gostaríamos de convidar, né, a todos vocês. Na quarta-feira que vem, nós vamos estar apresentando, né? Eu vou até passar para o Wallace, para ele dar melhores informações do que nós vamos estar apresentando na próxima quarta-feira, tá bom? Então, na próxima quarta-feira nós teremos aqui a oportunidade, né, de participar de uma celebração, né? Uma celebração, o clamor, né, da terra dos pobres. Justamente nesse tempo, né, que desde o início do mês, né, até o dia de São Francisco, que é dia 4, né, se celebra assim, a criação, esse momento da criação realmente, né? Então, uma celebração muito linda, com certeza todos irão gostar, irão amar. Se falar muita coisa agora aqui, fica sem graça, né? Então é melhor deixar um pouquinho na dúvida, né? Mas é algo muito bacana, tudo a ver com o mês da Bíblia e também com esse momento voltado para a criação, né? E com a nossa proposta enquanto cristão, enquanto igreja em saída, né?
Vai ser muito interessante. Então, uma boa noite a todos. Boa noite. Boa noite.